Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Grande Criador, mesmo que vivemos em tempos terríveis, de um lado, do outro lado, os melhores tempos da igreja na terra é este tempo. Estamos certos daquilo que o Senhor está fazendo, porque é uma sequência daquilo que o Senhor fez. Estamos agradecidos pela presença, pela palavra, pela revelação, por tudo ter sido aberto nos dias da voz do sétimo anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Convertidos com a revelação dos mistérios. Tudo esperava por esse dia. Eu digo esse dia, não agora, mas o dia que os mistérios fossem revelados. Tudo estava aguardando neste dia, nos dias do profeta. Estamos vivendo há mais de 40 anos daqueles dias. E hoje vamos regozijar com aquilo que já aconteceu há 40 anos atrás. Estamos regozijando. Esse maná, ele está no terceiro compartimento, onde não bicha. Todas as etapas
de um ministério cria bicho, apodrece, deteriora. A última etapa, se cada ministério, cada pregador, cada evangelista, cada apóstolo, cada mestre tiver vivendo a terceira puxada, que é a terceira etapa, do jeito que o profeta pregou, este ministério não deteriora. Faz 40 anos e ainda permanece perfeita mensagem. Agora, todos os demais deterioram, estragam, cria bicho, a primeira etapa, a segunda etapa. E se nós, pastores, continuarmos apenas na primeira e segunda etapa, nós estamos criando um monte de pessoas dentro da igreja, aumentando as pessoas, mas todas bichadas, porque o próprio alimento terminou a substância dele, da primeira e segunda etapa. Nós ouvíamos falar isto com respeito luteranos, wesleyanos, pentecostais. Nós nunca ouvimos falar isto dentro da mensagem. Então vamos ouvir. É bom nós crermos assim, porque é a forma que o profeta viu que tudo já havia acabado e ele estava na segunda etapa. E aí Deus deu para ele a terceira etapa. E era tão grande a terceira etapa, mas foi tão simples sua manifestação, que o irmão Brana pensou que aquilo fosse a morte dele. E Deus disse para ele: não, isto é uma parte adicional do seu ministério. Então, isto é um outro ponto do seu ministério. Isto é outro lado do seu ministério. Isto é o lado que permanece, porque os demais acabam. É bom a cura divina, mas eu posso ser curado e voltar a ficar doente. É bom discernimento, pode falar o que eu tenho e depois eu continuarei tendo outras coisas. Mas a terceira etapa, ela não veio para isto, ela veio para um povo maduro, para fazer com que este povo entendesse a posição dele, a posição do seu próprio povo. Você tem que saber sua posição, seu lugar, onde você está, que Cristo tem te colocado. E este é o lugar que não bicha. Todos que estão pregando primeira e segunda etapa, procurando barulho, gritarias, achando que Deus está nisso, quando no início dessa mensagem, eu lembro muito bem, há 30 anos atrás, a gente estava lutando contra isso, contra gritarias, e não precisa disso, porque você precisa deixar o poder entrar primeiro para depois você gritar. Hoje eles continuam gritando para ver se mostra que tem poder, e depois vai ver, não tem poder, porque a mensagem que eles têm já perdeu a eficácia, ela perdeu o poder. Primeira e segunda etapa não tem poder mais, passou para a terceira etapa. Isto foi no tempo do profeta, não é hoje que eu estou pregando, não. Estou falando de coisas que aconteceram há 40 anos atrás. Foi lá atrás que aconteceu isto. A terceira etapa engoliu a primeira e a segunda. Você não encontra mais primeira e segunda perfeita sem terceira etapa. Você encontra uma primeira e segunda etapa bichada. O próprio pregador está cheio de bicho denominacional, os crentes da igreja estão cheios de bichos denominacionais, que são coisas que infiltram na mente e não é de acordo com a Bíblia, nem de acordo com a mensagem do profeta. Então as pessoas estão comendo uma mensagem bichada. Mas se você der bicho para um porco, ele come, porque ele já foi feito para comer qualquer coisa estragada. Porco come resto, porco come bicho, porco come lavagem, porco come as bolotas, que até o filho pródigo teve vontade de comer, que é bem melhor que lavagem, as bolotas. Mas porco come qualquer coisa. Agora, eleito não. Vamos entender isso. Eleito não.
As pessoas podem achar ruim, irmãos, mas os pentecostais ficaram muitos anos achando ruim nós falarmos que a mensagem que Deus deu do batismo em nome de Jesus Cristo, um profeta enviado para nós, eles acharam ruim de nós falar que a mensagem deles era trevas, que a mensagem deles estava cheia de bicho. Eles acharam ruim, porque eles estavam pulando, eles estavam gritando, eles estavam sentindo bem. E não era isto. Deus não conta isto que você sente no exterior. Deus quer saber o que você tem no interior. Não adianta nada você sentir no exterior, pular e gritar, e lá no seu interior faltar o principal alimento. Deus não conta hoje. Olha, no tempo de irmão Brana, Deus não contava mais mensagem de Lutero, mensagem de Wesley e mensagem pentecostal. Deus não contava. Aquilo era passado para Deus. Faz daí, usamos isso daí, Deus pode até te advertir nisso e mostrar. Usamos isso daí, foi o suporte no qual levou a semente chegar ao cacho. Simplesmente foi aquilo. Foi o aio, como a lei nos serviu de aio, que quer dizer condutor, para nos levar a Cristo. Mas quando chegou a Cristo, você deixou o aio. Porque você chegou a Cristo, Ele é o condutor. Agora não era a lei mais que conduzia, que era o condutor, que era o aio. Agora era Cristo, o condutor, no dia. Então, no tempo do irmão Brana, foi a mesma coisa. A mensagem pentecostal tinha perdido o efeito. Línguas estranhas, cura divina, pulos e gritos, tudo isso eles estavam usufruindo em 1950. Mas aquilo tinha perdido o efeito porque Deus já havia mandado Israel de volta para sua terra. Então a mensagem pentecostal perdeu o efeito naquele tempo, em 48. Ela perdeu o seu efeito. E a mensagem de Deus começou a se manifestar. A gente vê que manifestou desde 1909. Do nascimento do profeta, já estava manifestando a luz do entardecer. Mas como Deus é paciencioso, Ele vai trabalhando por etapas e deixando os outros desfrutar das etapas anteriores, mesmo que elas não tenham mais vida. Mas Ele permite que elas ainda vivam naquela etapa e prossiga até que Ele sempre traz uma nova etapa. Quando Deus trouxe a nova etapa na vida do profeta, um jovenzinho, com poucos anos de vida, em 1933, sobre o rio Ohai, dizendo: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aquilo foi tremendo. Aquilo já estava deixando a mensagem pentecostal de lado. Mas ela prosseguiu, como ela está até hoje. Assim é a era de Laodiceia. Já foi deixada lá atrás, mas ela prossegue até o rapto, não para o eleito. O pentecostalismo prossegue, mas não para o eleito. Para o eleito, quando chegou a mensagem do Elias, o pentecostalismo morreu. O eleito recebeu a mensagem de Elias. Naquele tempo, Malaquias 4 estava cumprido naqueles dias, quando William Branham estava sobre a terra. Então, eu estou passando por isso para te mostrar que nós estamos vivendo em um tempo que não tem mistérios. Todos os mistérios foram revelados. Faz muitos anos que eu entendo isso daí. Pelo natural, eu não vejo nenhum mistério nem no mundo mais. Tudo foi manifesto. Depois da nave chegar na Lua, não encontramos mais nada até hoje. Tudo que faz, tudo onde eles vão, não é mais novidade para nós. Não é novidade mais para o mundo. Por quê? O que foi novidade foi quando o homem foi à Lua. E o que foi novidade foi quando Deus desceu do céu. Entende? Essas novidades, elas cumpriram quase ao mesmo tempo. O homem indo à Lua e Deus descendo do céu. São novidades. Agora, não houve mais novidade. Apareceu mais algum grande pregador que excedeu o ministério de William Branham? Não. Apareceu alguma coisa maior que a nave? Não. Por enquanto, está tudo quieto. Tudo foi manifestado. Daquilo que aconteceu, do homem ir à Lua,
houve a multiplicação da ciência. Daquilo que aconteceu de Deus descer do céu, houve a multiplicação da revelação dos mistérios. Deus já fez tudo por nós. Eu não espero Deus fazer mais nada para me levar para o céu. Está tudo feito. Ele está de lá dizendo: toma o que eu já fiz, porque não tem mais nada a fazer. Já está tudo feito, já está acabado. Se você quer cura, tome-a, porque ela já é sua. Se você não toma, o problema é seu, mas eu já te dei. É um presente que eu dei para o mundo inteiro. Seja curado. Todos que tiver fé alcançam essa cura. Pode ser qualquer pessoa mundana, perdida, não importa, alcança. Se tiver fé, alcança. Por isso, irmão Brana diz: eu tenho visto santas chegar ao altar e perder a cura, e tenho visto mulheres perdidas chegar ao altar e serem abençoadas. Ele diz: aí não é o caso da santidade da mulher, é o caso da fé. As pessoas têm fé, elas são abençoadas. Então pessoas podem ser abençoadas, curadas, mesmo aí no mundo, elas podem ser curadas. E você tem uma bênção muito acima daquela cura. Mas todos nós dizemos que aquela cura é que é grande. Ninguém diz que o que temos é grande, mas o que temos é maior do que todas as curas. O que temos é maior do que todas as revelações que os homens já tiveram lá fora. O que temos hoje são revelações do céu. Os homens tiveram suas revelações científicas, mas nós tivemos umas revelações celestial. Amém. Amém? Graças a Deus. Então, desde tudo isto, dentro destas coisas, você deve notar o que você é. É uma filha de Deus, é um filho de Deus. Você é abençoado, e qualquer pessoa pode ser abençoada, não precisa nem ser crente, não precisa nem vir no tabernáculo, não precisa estar em nenhuma igreja, basta ela crer. Ela creu, é uma promessa de Deus. Eu já dei essas bênçãos para quem tem fé, e as pessoas têm esta fé, elas recebem esta fé e são curadas, são abençoadas. E você não pode dizer que foi o diabo que fez isso por elas, porque o diabo não faz senão roubar, matar e destruir. Mas diz o Senhor: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Então não dê nenhuma glória a Satanás, dizendo que o diabo curou lá no centro espírita, o diabo curou lá na macumbaria. Diabo não cura lugar nenhum, diabo só rouba, só mata e destrói. É Deus que cura em todo lugar. As pessoas aproximam de um pedaço de pau e pedem para um pedaço de pau. Deus vê a ignorância dele num pedaço de pau, num pedaço de ouro. Ele diz: eu vou te abençoar. Deus abençoa, e a pessoa dá glória ao pedaço de pau. O índio olha para o sol, adora o sol e é abençoado, e muitos ficam até cegos, mas uns são abençoados de adorar o sol, e Deus vê o paganismo deles, diz: vou te abençoar, porque você tem fé em algo. É isto, vou te abençoar. Você é ignorante a meu respeito, ignorante a minha palavra, mas você está crendo, eu tenho que te abençoar. Agora as pessoas têm uma fé muito errada, mas Deus abençoa. Você não pode dizer que quem sobe as escadas da cidade adorada pelos brasileiros, não quero falar o nome, e que vão de joelho e recebe sua bênção, você não pode dizer que foi o diabo que deu. O diabo não dá nada, foi Deus quem deu. Eles atribuem aquilo a Maria, mas não foi Maria quem deu. Maria precisou de Jesus. Maria não deu, Maria não dá. Não tem Bíblia para provar que Maria dá estas coisas para nós, mas que Jesus Cristo já deu tudo, Ele já deu. Então as pessoas dão glória a Maria e Deus foi quem deu. Aí Deus vai cobrar deles no final, diz: eu vos abençoei e vocês foram idólatras. Vocês adoraram coisas que eu disse para não adorar. Vocês adoraram o pau, adoraram a pedra, adoraram a prata, adoraram o ouro, adoraram a igreja, adoraram o pastor, adoraram o filho, adoraram o pai, a mãe, e não me adoraram. Vocês são julgados por isso. Mas eu curei, eu fiz isso no seu nome, apartai-vos de mim. Eles dizem que têm fé. Mateus 7 está cumprindo constantemente na vida das pessoas. Elas estão recebendo algo de cima,
mas elas têm que saber de uma coisa maior que Deus deu depois do avivamento de Pentecostes. Esse pentecostal que o povo chamou, eles têm que saber algo maior que Deus deu. O povo tem que saber, o povo da mensagem tem que saber que Deus deu algo maior depois da primeira etapa. O irmão Branham esperava numa segunda etapa, no discernimento, e estava vivendo a primeira etapa e curando os enfermos, até que um dia aquilo manifestou para ele. Ele fala claro isto. Aquilo manifestou para ele, me parece que foi no Canadá. Quando aquilo veio e manifestou para ele, aquela era a segunda etapa, fazendo um grande trabalho, curando enfermos, discernimento de espírito, ajuntando o povo. Chegou um tempo, quando ele pregou pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse que aquilo já havia acabado. Você lê depois do parágrafo 50, pondo-nos ao lado de Jesus, você vai ver isso. Ele vai dizer: se é aquilo, Senhor, que o Senhor deu em 33, já está terminado. Mas quando foi 63, Deus deu para ele a revelação dos 7 selos. Foi tudo novo. Era a parte adicional do ministério dele. E ele conta essa parte adicional do ministério até no 7º selo. Ele está contando sobre a parte adicional. E as pessoas não percebem, porque fica ou esperando que algo vai acontecer, porque tem um adicional ao ministério. E esse adicional era a terceira etapa, a terceira puxada que havia acontecido. Amém. Olha, ele diz que nós já vivemos a terceira puxada. Ele diz que já vivemos, porque Clamas fala 207. Ele diz que já vivemos, já aconteceu a terceira puxada. Ele diz que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Gente, o que nós precisamos? Precisamos de crer. Tem alguma coisa para ser revelado? Não. Agora é tempo da manifestação dos filhos, e os filhos que serão convertidos pelo ministério de Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá e converterá os corações dos filhos aos pais. Que tempo que é esse Elias? Não é o Elias para os judeus, não é o 5º Elias, é o ministério do 4º Elias que trouxe esta conversão. Agora, eu já li sobre isso, mas vou ter que repetir outra vez. Temos que passar sobre isso novamente. Por que isto? Quando foi que manifestou os filhos de Deus? Paulo está falando aqui, deixa eu repetir a leitura que fizemos em Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem muita coisa aqui para baixo depois, mas vamos somente esse pedacinho. Então tudo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E Elias virá e converterá os corações dos filhos. Estes são os filhos de Deus que Paulo falou lá no princípio. Ele estava dizendo que viria uma conversão e uma ardente expectativa. Quando isto acontecesse, quando os corações dos filhos fossem convertidos. Agora vamos aprender isto. Você não é convertido enquanto não recebe o Espírito Santo. Isso é o que William Branham pregou. Não há conversão sem receber o Espírito Santo. Para que o batismo do Espírito Santo? Ele pregou isso aí. Para que foi dado o batismo do Espírito Santo? 56. Ele provou isto. Você não é convertido sem receber o Espírito Santo. Você pode curar enfermos sem Espírito Santo, pode expulsar demônios sem Espírito Santo, pode falar língua estranha sem Espírito Santo. Você pode ter todos os dons sem o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, é Ele que é o doador dos 9 dons. Você vai ler em 1 Coríntios que Paulo ensina que o Espírito tem 9 dons. Esse Espírito é Deus. Tem 9 dons.
Então você pode usufruir dos dons de cura, de milagres, de maravilhas, e depois Jesus falar para você: não te conheço. Mas se você receber o Espírito Santo, que doou 9 dons, nunca ele pode dizer: eu não te conheço, porque você é um convertido, e o convertido, ele só é convertido através da revelação dos 7 trovões. Guarde bem, isso daí pode nem mexer com você, mas ninguém vai no arrebatamento se não for convertido com a revelação dos 7 trovões. Nós estamos aqui, a era de Laodiceia 38. Vamos ler? Agora esse mensageiro de Malaquias 4 fará 2 coisas. É muitas mensagens que vai tirar dentro do parágrafo. Segundo Malaquias, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Muito bem, isso é simples. Aí você diz: fui convertido. Isso é a primeira e segunda etapa. Não é conversão. Você levantou a mão, isso não é conversão. Se fosse conversão, não teria esse completo conteúdo aqui agora. Segundo, ele revelará. Ele quem? O mensageiro de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7. Ele revelará o mistério dos 7 trovões, de Apocalipse 10, que são as revelações contidas nos 7 selos. Então isso já aconteceu no ministério de Elias. Ele já pregou, ele já revelou os 7 trovões. Apocalipse 10 já foi revelado, e os eleitos, filhos de Deus, já foram convertidos com esta revelação. Irmãos, quem está esperando, irmão Brana, para revelar 7 trovões, nem convertido é, nem da mensagem são os ignorantes. Eles estão esperando, irmão Brana, para revelar 7 trovões, quando o ministério do 7º anjo e de Malaquias 4 fará 2 coisas. Primeiro, converterá os corações dos filhos aos pais, e segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. E aí o que mais? Hoje estou falando do final desse parágrafo, e veio para falar o final desse parágrafo hoje. Serão estes mistérios, verdades, divinamente revelados, os quais literalmente converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Olha, dizer que irmão Brana não revelou os 7 trovões é dizer que ele não cumpriu o ministério dele, é dizer que os filhos de Deus ainda não manifestaram, e você está totalmente fora da Bíblia e fora da própria mensagem. Nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo está em Apocalipse 10, os 7 trovões está em Apocalipse 10, e William Branham chamou Apocalipse 10 de 7 selos. Tudo está em Apocalipse 10, 7 selos, 7 trovões, leão, 7º anjo, noiva, terceira puxada, está tudo ali. Então tem gente que não é convertida. Nós tentamos pregar para elas: o 7º anjo revelou os 7 trovões dentro dos 7 selos. Não é dentro do 7º selo só não, dentro dos 7 selos. O 7º anjo revelou os 7 trovões. Aí você encontra com gente que crê na mensagem. Eles dizem assim: não, eu não creio assim não. Eles não são filhos. Despreocupe deles. Eles não são filhos. Os 7 trovões, que são estes mistérios, verdades que foram divinamente revelados. Se não tivesse sido divinamente revelados, William Branham não diria: está tudo revelado lá nos 7 selos. Os 7 selos declararam que eram os 7 trovões.
O desvelar 273 a 278. Vai ler a mensagem que é melhor. E depois de ler, vai crer nela que é melhor ainda. Melhor do que ler, é crer. Diga para um pentecostal, vai ler Atos 2,38 primeiro. Depois você vem conversar comigo. Leia Atos 2,38. Saiba primeiro o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não sabe o nome do Pai, porque Ele não é seu Pai. E se você não sabe o que é ser trovões, porque você não é filho. Não é filho de Deus. O Filho de Deus está aqui. Esses mistérios, verdades, é que converte os corações. São esses mistérios revelados divinamente, que converte os corações. Já foram revelados. Quem é que ia revelar? Elias e sétimo anjo. E Elias é o William Branham e sétimo anjo também. Já está tudo revelado. O William Branham diz, está tudo revelado nos 7 selos. Perguntas e resposta número 478. Vamos repetir isso daí, como o Atos 2,38 agora. O desvelar, 273 a 278, tradução de Goiânia. Vamos pregar isso como pregamos batismo em nome de Jesus Cristo. Vamos pregar. Laodiceia, parágrafo 38. Vamos pregar isso como cura divina. Como nós pregamos cura divina. Vamos pregar isso. Até entrar, até o eleito. Mas há tanto tempo eu estou com isso na mão. E eu estou esperando isso ser revelado, quando ele já disse até o que eram os 7 trovões. Se William Branham não tivesse dito que eram os 7 trovões, eu também não diria. Mas William Branham diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Amém. William Branham falou, digo amém. Lembrar do pastor Nuno, amém. Ele diz, eu digo amém. Aqui está. William Branham falou, está falado. Isso é Bíblia. Você vai encontrar muita gente na mensagem, mas convertidos são poucos. Tem muita gente que diz, eu creio no profeta. Você crê que a terceira etapa já aconteceu? Ah, não, vai acontecer ainda quando der a união das igrejas. Essa terceira etapa não é do William Branham, essa é a minha. Essa é a sua. Essa é da igreja. Suas infalíveis palavras de promessa 138, que ele diz quando é que vai acontecer a terceira etapa, em grande proporção. Por que em grande? Porque com ele era ele só. Em grande proporção, porque é a igreja. E eles estão esperando para William Branham lá. Não, lá já foi, William Branham já foi lá atrás. Esta mensagem 138, suas infalíveis palavras de promessa, é para nós. Quando o concílio mundial apertar, então vocês verão o que tem visto parcialmente ser realizado de uma forma total. Não é para William Branham, isso é para nós. O concílio vai apertar antes da ressurreição. William Branham vai ressuscitar na ressurreição ainda. E o concílio vai apertar antes. Essa mensagem é para poder apertar mais ainda, porque o concílio vai apertar. Então o povo da mensagem tem que saber, tem uma mensagem que vai arrochar lá fora, a união das igrejas, e vai trazer para mim e para você, ainda o poder da palavra falada para todos nós. Nós quem? Filhos. Nós quem? Convertidos. Filhos quais? Os manifestados. A manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não vai ser manifestado no céu. Os filhos de Deus não vai manifestar depois da ressurreição. Os filhos de Deus são manifestados na revelação dos 7 trovões. Eles já foram revelados e os filhos de Deus estão manifestando desde 1963. Aleluia. Agora eu não tenho culpa se você, pregador, não é um filho de Deus. Eu não tenho culpa, porque o ministério de Elias veio converter os filhos. Os filhos, não são aqueles supostos. Ah, eu sou. Não, não é isso não. Você não precisa falar que é. É só você crer no que William Branham pregou aqui.
William Branham diz aqui, está tão claro, Laodiceia 38, isso daqui vai ficar como mensagem de cura divina, de avivamento para nós. Laodiceia 38. O que é isso, gente? Não é só os selos, não, vai nas eras, já está tudo em ordem isso daqui, ó. Isso já aconteceu. Serão estes mistérios, verdades, divinamente revelados? Eu te pergunto, os selos foram revelação divina ou não? Amém? Os selos foram a revelação divina. Irmão Branham diz, isso daqui não é um homem, isso é Deus. A revelação dos selos, ele fala sobre isso, isso não é um homem, isso não é um homem que faz, isso é Deus. Foi o anjo forte, que é Cristo, que desceu e já com o livro aberto. Ele já desceu com o livro aberto, porque quando ele foi para o trono, o livro estava fechado. Ele foi com o livro fechado, com os mistérios nele. E o livro é a palavra, e a palavra é Cristo. E é Cristo que não se pode olhar nele, e não se pode olhar nele durante as eras. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Cristo não está mais dentro daquele livro fechado. Cristo está revelado, Cristo está encarnado, Cristo está no livro aberto. Foi quando ele veio com o livro aberto, em Apocalipse 10. Cristo, o anjo forte, descendo com o livrinho aberto, para todos nós vermos. Meu Deus do céu, é muita incredulidade do povo, meus irmãos, e Deus vai julgá-los, e principalmente o povo da mensagem. Você que crê de uma forma errada, que o irmão Branham tem que ressuscitar para revelar trovões, Deus vai te julgar tão terrivelmente, pior do que um incrédulo, que nunca ouviu essa verdade. Porque você está com a mensagem na mão, e lendo a mensagem, lendo a Bíblia, mas nos dias da voz, os dias da voz do sétimo anjo, não está para frente, está para trás. Agora é os dias da voz da esposa. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aí o profeta veio e disse assim, é o Espírito, o profeta e a esposa. O Espírito falou, o profeta anunciou, a esposa creu. Esse tempo é o tempo do ministério da esposa. Não é tempo de sétimo anjo hoje. Hoje é tempo de Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu com o irmão Branham. Tudo foi revelado. Apocalipse 10, de 8 a 11, comer o livro é questão minha, é questão sua. Você quer comer o livro? Dá-me o livrinho. Mas o que é que Deus está esperando? Que você diga, dá-me o livrinho. Dá-me. Tem gente dentro da mensagem dizendo assim ainda, irmãos, terceira etapa é mistério, terceira etapa não se pode dizer para ninguém. Ô incrédulo, não podia dizer no tempo do irmão Branham, que o irmão Branham não podia falar para o povo, porque Deus falou para ele não falar, senão não aconteceria esse período de 40 anos de incredulidade. Era para o William Branham não falar, e quando ele começou a falar, Deus falou, William Branham, vamos embora. Que ele começou a falar em 65. Quando ele começou a falar, Deus não deixou ele viver mais. Mas aquilo ali ele tinha que falar para nós. O que era a terceira etapa? Onde estamos? Ele diz, estamos vivendo na terceira etapa, na terceira puxada. No dia dele, gente. Agora o povo fica esperando, não vai acontecer. Não vai acontecer com William Branham. Está acontecendo com a noiva, que é a esposa do Cordeiro. Está acontecendo conosco agora. Esta é a manifestação dos filhos de Deus. Não fica você esperando que as pessoas venham crer que os trovões foram revelados. Muita gente dentro da mensagem não vão crer, porque não são filhos. Não tente essas pessoas, deixe elas em paz.
As minhas ovelhas, diz o Senhor, ouve a minha voz. E Apocalipse 10 é a voz de Deus. Trovões soaram, é a voz de Deus. E onde está esta voz? O que foi que esta voz diz? William Branham diz: o que você lê os selos, está lá dentro, foi o que os trovões falaram. O William Branham é quem diz isto. Leia os selos, que é o que os trovões falaram. Não escrevas, leia os selos. Os trovões falaram aquilo. Então, depois da pregação dos 7 selos, aí até na pregação dos 7 selos, ele vem e diz para todos nós, meus irmãos, lendo a leitura de Apocalipse 10, ele diz aqui sobre os 7 trovões: não escrevas. Sério. Mas é até os dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o mistério de Deus. E este é o dia em que eu vivo, mistério cumprido. Está tudo pronto. Você não tem que preocupar com mais nada, senão de crer. Senhor, eu creio nisto. Eu creio. Você acha que Jesus vai te salvar? Você acha que Ele vai te curar? A Bíblia diz que Ele já fez isso. Ele está só esperando você crer. Antes de Jesus morrer na cruz, o profeta Isaías, ungido com o espírito de Messias, avisou isso para nós: pelas suas pisaduras fostes sarados. Está tudo no passado. 700 anos antes de Cristo manifestar em carne, o profeta Isaías já diz: olha, pelas pisaduras que ele vai sofrer no Calvário, vocês já foram sarados. Agora aconteceu isso no Calvário, já passou 2000 anos e tem gente ainda gritando: Jesus, me cura. Ele diz: não posso. Já te curei, eu só quero que você aceite o que eu fiz por você. Já te curei, já te salvei. Jesus me liberta. Ele diz: já te libertei. Diga: eu aceito o que o Senhor fez. Amém, amém. Vocês digam isso? Diga: eu aceito o que o Senhor Jesus já fez por mim. Amém. Agora, eu aceito, já está feito. Mistérios revelados, salvação concluída, intercessão concluída. Jesus não vai interceder por mim, Ele já intercedeu. Ele não precisa estar ali agora num trono dizendo: oh Pai, abençoa Osmar. Ele diz: oh, quando eu voltar para lá, voltar para o Pai, aí vocês ficam sabendo que eu não vou precisar pedir para o Pai mais. Por quê? Porque o Pai somos um. Aí vai mostrar para vocês que eu não preciso. E aí eu vou descer, vou estar em vocês, vou descer em espírito, vou e venho para vós. E ele foi, e dentro de 50 dias ele desceu. Tem gente que está esperando Jesus descer. Ele já desceu faz 2000 anos. Jesus desceu para o Pentecoste. Vou e venho para vós. Ele foi e já veio para nós. Já derramou o que nós precisamos. Já curou. É só você dizer: eu aceito a minha cura, eu aceito a minha salvação, eu aceito a revelação dos mistérios que Ele já revelou. Eu aceito que isso está nos 7 selos, como William Branham disse. Olha, eu não sei o que eu falo mais para vocês. Só diga: eu creio, eu aceito. Gente, está tudo aqui. Somos os filhos manifestados que Paulo disse. A ardente expectação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Somos os filhos de Deus que fomos convertidos através da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Laodiceia 38. Guarda isso. As pessoas que não conseguem ver, irmão, você não pode fazê-las filho. Filho tem que nascer. Você não pode pegar esta pessoa e fazer dela um filho. Filho nasce, já é de nascimento, é consanguíneo, já vem do céu. Você veio de Cristo, você veio da intercessão, você veio do 7º anjo, e agora você é um membro do corpo. Você é esposa
de Cristo. O que precisa mais? Deus está esperando você dizer: eu creio nisso. Está tudo revelado, não tem mais nada para revelar. Se o William Branham dissesse aqui, ainda falta mais coisas para revelar. Não. Mas porque ele disse um mês antes da sua morte. Ele disse, quando ele pregou nas asas de uma pomba branca, era um mês antes da sua morte. Ele disse: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Somente uma vez mais. E as pessoas dizem: olha, vai ser ele. Não, porque ele tinha esperado uma cura para o corpo dele, para o estômago dele. Ele esperou uma cura a vida inteira. E sabe quando ele foi curado? No ano que ele morreu. Aí ele pregou nas asas de uma pomba branca e mostrou que a 7ª pombinha já tinha vindo para ele também. Trouxe a libertação. Ele estava curado. Ele não tinha mais doença no estômago. Um mês depois ele morreu. Aí as pessoas formaram uma doutrina de que o irmão Branham diz que vai cavalgar mais uma vez. Era o espírito de Elias que estava falando, não era mais o William Branham. Você não pode jogar isso para o homem natural. Isso é antibíblico. Nunca aconteceu isso e não tem uma promessa na Bíblia para isso. Não tem. Já está tudo cumprido. O que aconteceu, aconteceu. As revelações já foram dadas. E o que nós precisamos é crer agora, para nós nos reunirmos com o profeta que vai ressurgir com todos os irmãos que partiram durante esse período. Eles ressurgirão. E como os últimos são os primeiros, segundo a Bíblia, então a ressurreição começa da 7ª era para a primeira. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É assim diz o Senhor. Está na Bíblia. Agora a ressurreição começa da 7ª era e vai para a primeira. Não que irmão Branham levanta para ressuscitar mais ninguém. Não. A ressurreição, irmão Branham diz assim, é geral, universal. A ressurreição, ela começa e já vai até a primeira era. Porque aqueles que creram em William Branham e partiram, quando ele levantar, todos levantarão com ele. Aqueles que creram em Wesley e partiram, quando Wesley levantar, todos levantarão com ele. Aqueles que creram em Lutero e partiram, todos levantarão. Quando Wesley levantar, todos levantarão com ele. É isso, é tão simples. Aqueles que partiram com Paulo, quando Paulo levantar, todos levantarão com ele. E assim, cada era da igreja é o mensageiro e o seu povo. Não tem que dar voz de ressurreição para eles, não. A voz da ressurreição veio na 7ª era. A voz de arcanjo veio na 7ª era. É assim diz a Bíblia. Foi à meia-noite que ouviu-se uma voz. Eis aí o esposo, até para a vinda do Senhor, foi na 7ª era. Eis aí vem o esposo, sair ao encontro. E ele vem através desta mensagem, ele vem no Monte Pôr do Sol, já foi avisado por William Branham, e você não saiu ao encontro dele ainda? O esposo é os 7 trovões, o esposo é os 7 selos. O que é que William Branham diz ao nascer do sol 202? Cristo é os selos. Olha aí o esposo, selos revelados, Cristo desvelado perante nós. Todos os mistérios agora não são mistérios mais, foram todos revelados. Amém. Eu creio. E você? Eu creio nisto. Agora eu tenho que encerrar. Eu tinha mais coisa aqui para ler, acabei não lendo, só falando, né? Mas manifestação dos filhos de Deus, 49. Agora, e na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide. Os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda de Léo, o leão, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Ele está dizendo que estamos vivendo nesses dias da manifestação dos filhos de Deus. Elias vê você, vê onde estamos exatamente no fim do tempo. Agora essa mensagem aqui, irmãos, é adoção. Essa mensagem, ela foi pregada em 18 de maio de 60.
Ele já estava mostrando isso para nós. Onde estamos? Isso é para mostrar para os filhos de Deus. A mensagem foi pregada antes dos selos. Os selos posicionavam os filhos de Deus. E aqui na adoção, antes dos selos, em 60, ele já estava dizendo o que era o lugar dos filhos de Deus. Na pedra de coroa, estamos. Aí depois, o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia, 202, ele diz: estamos na pedra de coroa. Isso é o lugar que nós estamos. Quando ele mostrou o ministério dele, deixa eu repetir isso daqui, onde ele diz também, provando sua palavra, 211, ele estava nos pés, quer dizer, Cristo estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Ele está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isto, esta hora que estamos vivendo agora, lá naquele tempo dele, não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço, está certo? Isto une a cabeça, é essa parte do corpo. Gente, só faltava isso. Quando veio o ministério do profeta, foi para nos unir à cabeça. O que você espera agora? A cabeça veio, Cristo veio no Monte Pôr do Sol. Ele veio, esse é o lado espiritual da coisa, na verdade, é o lado espiritual. Mas quem não vê isso, não vê trovões revelados dentro dos 7 selos, não vê terceira etapa na abertura dos 7 selos, não vê os 7 trovões lá dentro dos 7 selos, não vê nada. Deveriam ver isso, a hora que estamos vivendo. Então, no tempo do profeta, ele estava ali no Espírito Santo e já ligando com cabeça, que é Cristo. Cristo descendo individualmente para agora vir buscar a igreja coletivamente. É isso que nós temos que aprender. Nesse tempo, ele está dando tempo para nós, para ter a pedra de coroa no indivíduo, para depois a pedra de coroa vir buscar o corpo. Amém? Mas se cada indivíduo não tiver aquele Espírito Santo que soldou todas as virtudes, não pode subir. E aquele Espírito Santo, foi ali que veio Elias, foi ali que veio o 7º anjo. Ele foi esse mensageiro que uniu pescoço e cabeça. E Deus era cabeça na terra naquele tempo em William Branham. Cristo era cabeça na terra. Cristo não era pescoço. Pescoço somos nós, a igreja, que ficou o lado mais próximo dele. Ele é o cabeça. Foi para isso que ele mandou um profeta, para poder fazer o casamento. Aí ligou: você recebe agora a inteligência de Cristo, porque antes a igreja não podia ter a inteligência de Cristo, porque não era casada com ele. Mas quando a mulher é casada com o marido, ela fala o que o marido fala. Estou falando da verdadeira esposa, não estou falando de qualquer mulher, não. Estou falando da verdadeira esposa, não estou falando de qualquer crente, não. Estou falando do verdadeiro crente, aquele que é o verdadeiro filho. Ele fala o que Cristo fala, porque Cristo é o cabeça, foi casado com ele, já uniu. E quando une, então toda a energia, esse corpo só faz o que a cabeça determina. A cabeça diz para mim estender a mão, a cabeça diz para eu fazer assim, a cabeça diz para eu fazer assim. É a cabeça quem diz. Agora eu tenho mãos para obedecer a cabeça. Eu tenho parte do corpo, a minha cabeça diz anda, eu ando, você anda. Mas tem que ter a cabeça, é a cabeça que direciona a igreja neste dia, através de um profeta, neste tempo final, que veio em William Branham para revelar todos os mistérios. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado. Esta é a hora em que vivemos. Somos os filhos manifestados desse dia final. E estamos aqui, Senhor, para ser uma bênção e para te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós nesta manifestação final. E muitos pensam, Senhor, que a manifestação de filho no último dia era curar enfermos, mas foi a manifestação do Filho do Homem que veio com esse ministério tremendo. Agora a manifestação dos filhos de Deus é provar que nós estamos ligados à cabeça, aos 7 selos, aos 7 trovões, estamos casados com ele, nada mais nos incomoda, estamos ligados com o cabeça.
Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Eu não sou daqui, alguém dizer, já não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim